Eu ouço você quando eu vou dormir. Valeu, Astronomia Real. Natan, que tal a ideia do podcast? Eu tenho um podcast, Josimar. Tenho um podcast de áudio. Antigamente, eu tinha um podcast de vídeo e de áudio. Deixa eu só falar uma coisa. O podcast, Josimar, ele não é uma forma de gravar vídeo ou áudio. Hoje em dia, muita gente que não entende o termo pensa que podcast é conversa informal. Isso não é podcast. Podcast é uma tecnologia. A própria palavra diz isso, né? Podcast é uma forma de distribuir conteúdo encapsulado por um determinado meio. A palavra pod é a palavra que se usa para... Como é que eu digo, meu Deus? Aquele negócio que envolve o feijão, em português. Como é que chama aquilo? Bainha? É bainha? Se alguém souber aí, me fala. É pod, em inglês. O nome daquilo ali que cobre a vagem. É vagem o nome? Aquela parte ali que o feijão vai dentro, tá? Pod significa isso. E cast é a palavra usada para falar sobre, por exemplo, broadcast, né? Sobre radiodifusão, né? Sobre difundir, sobre emitir ondas sonoras, ou sei lá, seja lá o que for. É aquela coisa. Então, o podcast é uma espécie de difusão encapsulada. É como se fosse uma coisa que vai por um cano, assim, vai por um tubo, ela vai específica para um determinado lugar. Em outras palavras, eu, como consumidor, para receber novidades do canal do Natan, do canal do fulano de tal, de outro fulano, de outro fulano, e outro fulano, em vez de eu ir nos sites, nos canais deles para saber das novidades, eu pego um negócio chamado aglomerador de podcasts e inscrevo, né, eu cadastro estes canais. E aí os canais, quando postam as novidades, eles vêm como se fosse um funil por um cano para mim. Vem para mim. Isso é podcast. Ou seja, eu recebo as novidades. Eu não vou atrás. O podcast funciona dessa forma. Então, podcast é uma tecnologia. Pelo podcast, você pode emitir vídeos e áudios. Antigamente, eu tinha um podcast de vídeo e um podcast de áudio, onde eu postava os vídeos que eu posto, por exemplo, no YouTube, que eu posto no meu site. Da mesma forma, o áudio. Só que foi ficando mais caro para mim, porque é preciso arquivar esse arquivo MP4, esse arquivo de vídeo que é mais pesado, maior, em servidores próprios para que o podcast funcione. E, infelizmente, para mim não dava certo. Nem hoje ainda dá, eu não tenho essa condição. Então, eu abandonei o podcast de vídeo, né? E se você tiver um aplicativo de podcast no seu celular, no seu dispositivo móvel, no seu computador, e você procurar por Natan no seu aplicativo de podcast, você vai encontrar 2 podcasts, 2 canais. Você vai encontrar um azul de vídeo, você vai encontrar um vermelho de áudio. Daí, o azul tem lá uns 2, 3 vídeos ainda, nem sei se estão funcionando mais, na verdade, porque eu abandonei, né? Por causa disso que eu expliquei para vocês. E tem o de áudio, que é o que está ativo e está funcionando. Todo mês eu pago $20 a uma empresa especializada em armazenamento de áudio e vídeo de podcasts. Como eu não tenho condição de pagar o vídeo, eu só pago o áudio. Então, todo mês eu pago $20 a essa empresa, deve dar aí uns R$100, 80 e poucos, 90 e poucos reais, para que eu possa manter esse podcast de áudio. Então, eu tenho podcasts, tá? Há muitos anos, eu sou muito antenado nas coisas, eu sempre estou pensando na vanguarda da coisa, porque eu sou da área de TI, né? Eu sou programador de computador, eu estou sempre antenado em tudo que acontece. Daí, eu tenho podcast há muitos anos, só que poucas pessoas sabem, mas tem gente que me conheceu pelo podcast. Talvez surgiu lá por causa da categoria de religião, espiritualidade, de outros podcasts que a pessoa já assistia, teve a curiosidade de ver um determinado tema de um episódio meu, e aí acabou se inscrevendo no meu canal. Já recebi mensagens de pessoas que disseram, eu te conheci através de podcast, eu não sabia teu nome, sugeriram lá, eu entrei, gostei, e eu te conheci assim. Então acontece. Eu faço a divulgação em várias mídias, porque eu sei que há várias pessoas, há vários estilos, há vários gostos, há pessoas que amam ouvir podcast. Agora, hoje em dia, o pessoal popularizou o termo podcast como se fosse conversa informal. Mas isso é o pessoal que não entende o que é podcast, que pensa que isso é podcast. Claro que, como a língua é uma coisa viva, nós é que damos sentidos às palavras que usamos, e é por isso que as palavras podem mudar de sentido de geração para geração. É possível que o podcast seja considerado assim, porque todo mundo fala assim. É como autópsia, né? Autópsia, ao pé da letra, significaria autoexame.
pelas palavras que formam a palavra autópsia, né, que é ópse e auto, significaria autoexame. Agora, se fosse exame no morto, seria necrópsia, necro de morto, de necromante, e ópse de teste, exame no morto. A não ser que a autópsia seja, o exame no morto, o próprio morto seja aquele que esteja se examinando, né? Mas as palavras ganham significados pela forma que as pessoas usam elas. Então, tá todo mundo usando a palavra podcast hoje em dia disso, mas o significado real não é esse, tá? Fecha parênteses. Eu tenho podcast, que não é o que talvez você e outras pessoas pensem que deveria ser, mas eu tenho podcast, o verdadeiro. A tecnologia, tá? O podcast eu tenho. Se você tiver um aglomerador de podcasts e coloca lá o meu nome, você vai encontrar o meu canal.